Maravilhosa tarde, minhas queridas! Estamos em mais um encontro da Casa das Mulheres e nós estamos prosperando muito. Queria dizer para vocês que cada vez que eu leio o livro de Gênesis de novo e outra vez, eu descubro mais e mais e mais mulheres sensacionais. E Débora, hoje nós vamos falar de quem? De quem que é a nossa crochetagem, de quem que nós vamos tricotar, saber e falar, qual que é a história de hoje. Hoje nós vamos falar de uma mulher que ela sofreu um dano. Assim, ó, sabe aquela mulher que, tipo, eu não tava nem sabendo, eu fui e voltei? Eu nem tava sabendo, de repente, pá, fiquei estéril, de repente desfiquei estéril. E tudo isso por causa de uma atitude do seu marido, né? Nós vamos falar de quem, então? Nós vamos falar da mulher de um rei, da mulher de Abimeleque. Sim, este homem que era um rei, né? Abimeleque é um rei. E nós vamos falar sobre a esposa dele. O que aconteceu? Logo que pegou fogo lá, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão e Sara ficaram meio abatidos de permanecer ali naquele lugar e quiseram ir embora, né? Quiseram pegar a estradinha e pegar a estrada para um outro lugar lá e foram-se embora para morar em outras bandas. Só que nesse momento, o que Deus já tinha feito? Deus já tinha liberado uma palavra de fertilidade sobre a vida de Sara, né? Porque Deus apareceu lá na casa deles, né? Teve aquele banquete e tudo mais, e ele falou: olha, daqui nesse tempo, daqui um ano, você vai estar com o bebê no colo. O que Deus fez ali? Ele liberou a madre de Sara para que ela vivesse uma fertilidade extraordinária aos seus 90 anos de idade. Mas aí no meio do caminho nós vamos ter um acontecimento, né? Porque eles vão pegar as malas deles e vão mudar dali e vão passar lá pelas bandas de Canaã, onde habitavam, né? Os filisteus. Então vamos ler aqui pra gente parar de conversa. Nós vamos ler então Gênesis 20, do 1 ao 17. Diz assim, ó. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Gerar é um lugar para onde eles vão, tá? Não é, né? É um lugar chamado Gerar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Gades e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhes disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: ela é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonhos: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido você de pecar contra mim e não permitir que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituir-lhe, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhes disse: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer.
Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também a minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e deu a Abraão e lhe restituiu Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata para o teu irmão. Será isso por compensação por tudo quanto se deu contigo perante todos, e estarás justificada. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que lhes pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara e Abraão. Olha que coisa sensacional essa palavra. Por quê? Porque aqui fala sobre a mulher de Abimeleque, a rainha, né, de Gerar, que, olha que incrível, ela era a rainha de Gerar e ficou estéril, né? Parece um trocadilho que cai bem aqui na nossa língua, mas é muito interessante, porque a esposa primeira de Abimeleque, ela é a rainha de Gerar, e ela se torna estéril por causa de uma atitude do seu marido. Então, chegou aquele pessoal novo ali na terra, e ele, para querer então fazer uma aliança, viu um exército poderoso, que Abraão não andava assim, só camelos, não, era um exército, né? A gente já viu que em outra situação ele mandou o exército para pegar o seu sobrinho de volta, né? Para resgatar os seus sobrinhos ali de uma outra guerra, né? Então eles eram um povo muito numeroso que chegou e acampou ali na vizinhança de Gerar. Então o rei de Gerar, já para querer fazer uma aliança, mandou buscar quem estivesse disponível, e eles tinham esse combinado que Deus já tinha advertido a Abraão a respeito desse combinado, né? Lá atrás, lembra quando Deus está na porta da tenda de Abraão e ele fala assim: Abraão, onde está a sua esposa? Onde está Sara, sua esposa? Por que Deus está falando isso? Para ver se a ficha de Abraão caía, mas não tinha caído não. Chega lá em Gerar e ele conta de novo a mesma história que já tinha dado problema lá no Egito, né? E aí ele faz de novo a mesma coisa e ele sofre ali um dano, mas Deus, ele não é Deus de confusão, né? Ele vai falar: não, peraí, ninguém vai fazer nada. Mas sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Sabe aonde que Sara vai? Sabe onde que Sara passou uma noite? Na casa das mulheres. Por quê? É importante ressaltar isso, eu já falei em outros episódios, mas eu quero ressaltar. Existia a casa das mulheres. O que é a casa das mulheres? É onde estão as mulheres que vão servir ao rei. Servir no sentido sexual. E existe o palácio, onde fica a rainha, e existe a casa das concubinas. Olha que interessante. Então, Sara é colocada ali na casa das mulheres, mas só pelo fato dela ter ficado uma noite na casa das mulheres, o rei Abimeleque resolve então pagar alguns ciclos de prata por indenização, né, para que ela seja restituída ao seu marido. Mas então vamos falar da mulher de Abimeleque? Vamos falar da rainha de Gerar, que ficou estéril. E é muito interessante a gente pensar nesse trocadilho. Olha que interessante. A esposa de Abimeleque e a morte, a esterilidade. Isso mesmo, quero falar sobre a esposa de Abimeleque e a morte. Quantas vezes
você está desapercebido e vem sobre você uma sentença de morte. Por quê? Porque nós não vivemos soltas, né? Nós não somos indivíduos alheios uns aos outros. Nós somos literalmente todos conectados. Então, nós temos sentenças que vêm para a nossa vida através dos nossos pais. Que sentenças são essas? São as sentenças genéticas. Depois tem as sentenças epigenéticas. O que são isso? É o nosso convívio, onde a nossa ambiência, o lugar em que a gente habita e os hábitos que a gente tem, né? Então, tudo isso são sentenças que vêm sobre a nossa vida por conta de outras pessoas. E a mulher de Abimeleque, a rainha de Gerar, a esposa de Abimeleque, ela sofre então uma sentença de morte, uma determinação de Deus de que ela se tornasse estéril por conta de uma decisão do seu marido, o rei. Então, olha que interessante, eu quero ressaltar só esse texto aqui que diz assim, ó: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Esse tu e tudo que é teu diz respeito à mulher do rei Abimeleque, a rainha de Gerar. A rainha de Gerar se torna estéril por causa de uma palavra, por causa de uma decisão do rei. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui nessa situação? A missão do rei. A missão do rei, ela tem que ser uma missão de paz e de honra. A missão do marido tem que ser uma missão de paz e de honra. E quando essa missão, ela não está estabelecida de forma coerente, de forma coesa, o que vai acontecer? Sobrevirá sobre toda a casa e todas as pessoas morte. Por quê? O rei Abimeleque era um homem que temia a Deus. Vocês não acham que seria, no mínimo, plausível que ele orasse ao Senhor? Que ele inicialmente sacrificasse ao Senhor para saber quem era Abraão? A gente não sai por aí fazendo aliança com torto e direita. Vou fazer ali, olha, esse povo poderoso chegou aqui. Porque isso demonstra o quê? Que havia uma sombra de medo, tanto em Abimeleque quanto em Abraão. Dois homens poderosos, dois homens tementes a Deus, mas que se permitiam ser governados pelo medo. E as suas esposas, no caso aqui, a rainha de Gerar e Sara, elas são expostas ao dano que o medo causa. No livro de Tiago, tem uma passagem que eu gosto muito, que fala assim, ó: aquele que tem um pensamento dobre. O que é um pensamento dobre? É um pensamento de medo, que uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora serve a Deus, outra hora não tanto. Uma hora está decidido a isso, outra hora nem tanto. Quem tem esse tipo de pensamento, ou seja, tem uma outra tradução que fala quem coxia em dois pensamentos. O que é isso? Quem fica mudando de ideia, né? Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, mas na hora do medo eu falo que Sara é minha irmã, porque ela é minha irmã mesmo, né? Afinal de contas, nosso pai lá atrás é o mesmo, nós somos filhos de Adão, não é mesmo? Né? Olha, nós somos todos irmãos, porque afinal de contas viemos de uma única mulher, Eva, né? Então, na hora do desespero, a gente dá um jeitinho de contar uma mentira mais ou menos maquiada e achar que vai ficar tudo bem.
Abraão e Abimeleque, os dois estavam em pé de igualdade. Nesse servir a Deus de todo o coração, tinha um pedacinho ali que era habitada por uma coisa, por uma dimensão chamada medo. Os dois temiam a algo que não era Deus. E Deus usa essa situação para mostrar para os dois o quanto eles estão enganados a respeito de Deus. Olha que interessante. Dois homens tementes a Deus se aproximam desconfiando do próprio Deus. E as suas esposas são expostas. Imagine que se Abimeleque tivesse tomado Sara naquela noite, teria suscitado então uma outra geração que não Isaac. Porque Sara já era fértil nesse momento. Olha que interessante. Enquanto que a esposa de Abimeleque, que é dela que nós queremos falar hoje, olha o nome do lugar, né, gente? É porque em português isso ficou muito legal. Não sei como que deve ser em hebraico, mas a rainha de Gerar fica estéril por causa do medo do seu marido. O seu marido não confiou em Deus o suficiente para dizer: oi, Abraão, tudo bem? Olha, isso aqui é um reino de Gerar. Se você quiser ficar, você pode ficar. Nós temos aqui princípios, nós amamos a Deus de todo o coração. E se você quiser compactuar conosco, amém. Se não, pega seu rumo. Não. Oi, querido, tudo bem? Olha, tem alguma mulher? Essa mulher aí é quem? Ai, minha irmã. Olha a conversinha pra boi dormir. Então, Deus tem que aparecer em sonho para falar: ô Abimeleque, você tá esquecido, meu amigo, que você é meu filho? Você tá esquecido da aliança que nós temos, eu e você? Porque eu tenho uma aliança com aquele lá também, e era bom vocês ter hombridade e se tratar com dignidade e honra, porque afinal de contas, eu levantei os dois, vocês podem viver em paz, porque eu estou ainda governando acima de vocês, eu não estou colocando vocês em risco, e se eu tivesse, eu os teria avisado. Olha a conversa de altíssimo nível que Deus precisa ter com Abimeleque e falar para ele: olha, ou você entra pelas portas, né? Restitui, ou a rainha de Gerar simplesmente vai parar de gerar. A rainha de Gerar vai ser conhecida por ser a rainha estéril, a rainha que não gera. E esta é a conversa que Deus está tendo com Abimeleque quando ele fala: ou você restitui, ou morrerá você e todo mundo que está com você. E é curioso porque Deus não está falando que vai mandar um raio e destruir ele, mas fala: olha, Abraão é profeta, você vai lá, pede desculpa para ele, pede perdão para ele, pede para que ele ore por você, porque se ele orar por você, eu então vou restituir a vida na sua casa e no seu reino. Olha que coisa incrível. Deus não está aqui falando que vai mandar um raio para destruir. Ele está dizendo: olha, você é o rei Abimeleque de Gerar. A sua esposa é a rainha de Gerar. Mas será a rainha de Gerar estéril se você não restituir a esposa de Abraão. E é interessante porque a submissão da rainha fica muito clara. Porque aqui, ó, a rainha não teve nenhuma... Ela não apareceu, né? Ela não deu a opinião dela. Ela não falou nada. Olha, ela continuou no palácio. Ela continuou ali exercendo o seu governo. Ela continuou ali no seu patamar de rainha. Ela permaneceu na posse, na posição dela. Ela permaneceu na postura dela. E em permanecendo, ela sofreu todos os efeitos. Ela sofreu o efeito de uma sentença de morte e ela sofreu o efeito de uma
nova sentença de vida, de ser restituída ao lugar, à posição da rainha de Gerar. Por quê? Porque ela permaneceu em submissão. Ela permaneceu debaixo da missão do rei. Qual que era a missão do rei? Se submeter ao rei dos reis. E ele se submete por completo, ainda que ele tenha entrado em desacordo, em desalinho com a palavra de Deus quando ele toma Sara, porque ele não consultou a Deus, ele consultou apenas aos homens. E se ele tivesse consultado a Deus, Deus o teria advertido de não fazer isso. Mas ele não consultou, mas ele imediatamente retoma a sua postura de ser submisso ao Rei dos Reis. Quando Deus diz, vai lá, restitui, conversa com ele, pede oração para ele, porque ele vai orar por você e a saúde do teu povo, a vida do teu povo vai ser restituída. Porque nessa sua ação, eu ranquei tudo. Eu tornei as suas mulheres estéreis. Mas se ele aceitar orar por você, eu vou restituir tudo. E aí eu quero falar sobre o peso da honra. O peso que a honra tem. Por quê, gente? É muito interessante porque aqui nós estamos falando de cachorros grandes, né? Estamos falando de pessoas que entendem do trânsito da honra. Que honra não é só ir lá e falar, oi, tudo bem? Desculpa, foi mal, pisei no seu pé. Não. Quem realmente entende de honra sabe que existe um preço a ser pago. Que honrar é restituir aquilo que foi tomado injustamente ou impropriamente ou inapropriadamente e mais. Porque quando a gente lê o texto, a gente vê que Abimeleque reúne os seus homens, conversa com ele, depois que a conversa, falou, então tá decidido, nós vamos fazer o que Deus mandou, honrá-lo como profeta. Mas como é que a gente honra? Pega boi, pega vaca, pega carneiro, pega tudo. Pega um monte de coisa boa, das primícias, daquilo que é bom mesmo. E daí nós vamos conversar com ele. Porque quem entende de honra sabe que você não transita por aí, você não anda por aí de mãos vazias. Quem entende de honra sabe que quando você chega na casa de alguém, você precisa se fazer presente. O que é se fazer presente? Não chegar de mão abanando. Você vai, então leva o quê? Primeira coisa, o que eu levo? A gente tem esse costume, né? Olha, convidou você para alguma coisa. Primeira coisa, você pergunta, quer que eu leve alguma coisa? A pessoa vai dizer, não precisa, só traz você. E aí, o que você faz? Quando você não entende nada de honra, você vai com a mãozinha abanando. Mas quando você entende de honra, você vai lá, compra uma flor, você vai lá, compra uma xícara, você vai lá, compra uma caneca, você vai lá, compra alguma coisa, um cheirinho, né? Ó, vou fazer uma propaganda aqui, ó. Esse aqui é um cheirinho que eu ganhei da minha amiga, né? E o que é isso? É honra. É honra. É não andar por aí de mão abanando. É não andar por aí, que bobagem. Já foi tantas vezes, né? Já fui, já voltei, já fiquei. Não anda por aí de mão abanando. Eu tenho uma outra amiga que vem sempre aqui, ela sempre vem com um pãozinho, traz um pão, traz um bolinho, ela sempre traz alguma coisa. É muito legal. O que é isso? É você saber que existe um ambiente de troca, onde você dá e você recebe. Onde você dá e você recebe. E não é, não precisa.
avisa, não, muito obrigada. Que bom que você pensou em mim a respeito disso. Nossa, que legal. Abimeleque vai conversar com Abraão, fala, ó, pega tudo, pega do melhor. Pega as vacas mais bonitas, pega os cabritos mais bonitos, pega. E ainda pega prata, porque a gente vai devolver a mulher dele, mas a gente vai devolver com honra. A gente vai dizer, olha, aqui está a sua esposa. Só pegamos porque você disse que era sua irmã. Mas já entendi tudo, tá tudo certo, tá aqui de volta. E olha, mais o peso de tantos ciclos de prata. Para quê? Para que você entenda que nós não estamos restituindo só o capital. Nós estamos restituindo o capital com honras. Aquilo que é seu, mas aquilo que é meu também é seu, para que você saiba que nesta terra existe um rei acima de mim, acima de você, que governa tudo, e ele falou comigo. E mais, eu quero algo de você, para demonstrar não apenas a minha honra, mas a minha humildade. E aqui é a grandíssima sacada, porque ele traz honra, ele traz os presentes, ele entrega os presentes, e aí para fechar com chave de ouro, ele vem e apresenta a sua humildade. Ele fala, e agora eu quero uma coisa de você, eu quero que você ore por mim. Interessante, né? É muito, muito, muito interessante. Porque Abraão vai entender também a mesma coisa que Abimeleque entendeu naquela noite. Falando, coloquei a minha casa em um risco desnecessário. Como que eu posso imaginar que não há temor de Deus nessa terra? E aí é a hora que Deus fala com ele. Fala, você tá achando que você é o único, né? Você tá achando que você é a única bolacha do pacote? Não, Abraão. Tem muito homem de bem, poderoso, que eu estabeleci nessa terra. Essa palavra vale muito para nós, né? Porque a gente tem mania de achar que os servos do Senhor são os pequenininhos. Não tem noção de quem o Senhor chamou para servi-lo e mais, aceitou. E eu quero concluir esse nosso encontro falando que o homem que teme o Senhor, ele faz a sua casa e todos ao seu redor prosperarem. Porque esse é um mecanismo do reino. As pessoas que se conectam ao reino, elas prosperam exponencialmente. E as pessoas que estão no império, elas prosperam só até encostar no teto do imperador. Então até aqui você vai, daqui para baixo, tudo bem, daqui para cima você não passa. Então o mecanismo do reino é que aquele que teme ao Senhor, todas as pessoas que se conectam a Ele florescem, prosperam exponencialmente. Porque não tem limite, não tem teto, Deus não colocou teto. E a gente pode dizer, o céu é o limite. Contudo, aquele que busca exclusivamente a sua autossatisfação traz morte para toda a sua casa. Somente a humildade de coração e a inteira submissão a Deus restabelece a vida e a paz no reino. O reino de Abimeleque estava fadado à morte, não fosse a sua compreensão de honra e o seu movimento em humildade. A rainha de Gerar estava fadada a ser uma rainha de não gerar, uma rainha estéril, mas ela permanece na posição de gerar, porque este homem, o rei Abimeleque, entendeu
que era possível, que era necessário ele se mover em honra com humildade. E juntando essas duas coisas, ele fez algo extraordinário pelo seu reino e pelo seu povo, em especial pela sua esposa, que pôde permanecer na posição de rainha de Gerar. E a palavra que eu quero semear com vocês hoje, a palavra que eu quero te convidar a semear, é uma palavra que está lá no livro de João 10:10. Eu tenho trabalhado bastante essa palavra no meu coração e com algumas pessoas com quem eu me conecto. E essa palavra diz assim: o ladrão é Jesus falando, né? Jesus, num contexto ali que ele está conversando, ele fala isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Essa palavra eu quero que você semeie na sua vida, que você regue a sua vida com essa palavra. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Para que você possa ver em que lugares a sua vida foi semeada ou foi estabelecida uma sentença, um decreto de morte, que talvez você, como a rainha de Gerar, nem percebeu. A rainha, ela nem percebeu. Quando foi lançado o decreto de morte, quando foi restabelecido uma sentença de vida e vida em abundância, ela só foi saber depois. Por quê? Porque ela estava posicionada em submissão. Mas se o marido dela não tivesse uma atitude de honra e uma atitude de humildade, ela ia sofrer as consequências terríveis da morte e da esterilidade, porque esse era o decreto do Senhor. Ou você restitui, ou você vai sofrer as consequências da morte. Tudo que é seu e tudo que está com você morrerá. Mas se você restituir e pedir para que ele, que é profeta, ore por você, tudo que você tem prosperará. Tudo que você tem vai viver vida e vida em abundância. É o convite que Jesus faz para você hoje. Quer viver? Quer ter vida? Quer ter uma postura e permanecer em vida? Se conecte com aquele que tem vida e vida em abundância. Porque é isso que Jesus quer te dar. É isso que Jesus quer dar para mim e para você. Vida e vida em abundância. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um encontro, te agradecemos porque o Senhor é o Deus que sara toda a terra. O Senhor é o Deus que restitui a vida, mas não apenas uma vida de sobrevivência, mas uma vida superabundante, uma vida cheia de graça, uma vida em que o Senhor estabelece sempre e todos os dias a novidade dos céus. O Senhor é o Deus que renova e faz novas todas as coisas todos os dias. Por isso nós clamamos que o Senhor venha nos curar, nos renovar, fazer novas todas as coisas todos os dias, estabelecer decretos de vida e que haja em nossa vida vida e vida em abundância. A vida que o Senhor dá, que é uma vida para sempre, que é uma vida eterna. Assim nós oramos e pedimos que a sua graça e a sua misericórdia venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? E se você chegou até aqui, eu quero pedir que você compartilhe com alguém, que você mande essa mensagem para alguém. E compartilhe, não apenas compartilhe, né? Mas deixe um comentário aqui para o YouTube reconhecer que é um conteúdo interessante, poder disponibilizar para mais pessoas. E qual que é o comentário, Débora? Comenta vida em abundância. Se você chegou até o final, comenta vida em abundância e eu vou saber que você chegou até o final e assim outras pessoas também vão ficar curiosas para saber o que nós
trabalhemos o que nós conversamos aqui, tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.